Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Nós vamos dar continuidade à nossa catequese do livro do Gênesis, nosso 7º encontro. Vamos trabalhar o capítulo 1, do versículo 28, 29, 30 e 31. Espero que nossos catequistas estejam acompanhando, vendo a riqueza que esse texto nos dá. Estamos com esse 7º encontro. Continuamos com nossa reflexão catequética dos inícios do livro do Gênesis. Estamos agora no versículo 28 do primeiro capítulo. E Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se, encham e submetam a terra. Domine os peixes do mar, as aves do céu e todos os seres vivos que rastejam sobre a terra. Deus Criador dirige sua palavra ao homem criado. O homem, Adão, vem de Adamá, significa fango, terra, humus. Segue a bênção do Senhor Deus. Sede fecundos, multiplicai, encham a terra, submetam e dominai. Então nós vemos estas 5 ordens de Deus. Primeiro, sede fecundos. Segundo, multiplicai. Terceiro, encham a terra. Quarto, a submetam. Quinto, a dominai. Então, nós vemos 3 se refere ao ato do homem ser capaz de criar, de fazer nascer filhos, descendentes, e também 2 se refere ao ato dele dominar a natureza, submeter a natureza. A bênção é dada porque é uma entrada para elaborar essa realidade ainda não completa. Realizar assim, completando a semelhança com o Criador. Cabe ao ser humano a missão de submeter e dominar, até a realização da semelhança com o Criador. O domínio é a realidade característica do Criador, e esta missão é entregue a Adão, o homem, o humus. Foi feito do humus, e nele cada ser humano. Assim Deus entrega ao ser humano uma dieta vegetal. Por quê? Versículo 29. E Deus disse: vejam, eu entrego a vocês todas as ervas que produzem semente e estão sobre a terra, e todas as árvores que há frutos que dão semente. Tudo isso será alimento para vocês. Lembre que essa ordem de multiplicar, de crescer, ser fecundo, encher a terra, foi dada antes da queda. Adão deveria já de encher a terra com a sua geração, gerando filhos. Ora, a geração de filhos não foi dada depois da queda, mas ela foi dada antes da queda. Deus confere os alimentos vegetais, não porque incentiva a alimentação vegetariana, não, mas porque exclui a violência.
pois comer os animais significa matá-los. Assim, Deus quer referir que o modo de dominar se deve excluir a violência. Quando Deus, no versículo 27, afirma que Adão, o que foi feito da terra, o homem, são constituídos em macho e fêmea, exprime aqui a ligação da humanidade com o mundo animal. Os animais também foram feitos machos e fêmeas. A animalidade que está dentro do homem deve ser dominada, porque, se não for dominada, acontecerá o que veremos no capítulo 4, em que, na violência, Caim mata Abel. Se quiser tornar humano, se deve aprender a dominar a animalidade, que é potencialmente violenta e que pode incitar o coração do homem à destruição. Assim, o ser humano deve ser construído, deve se fazer. O ser humano não foi criado pronto, ele deve se fazer, deve se criar. Deus fez sua parte, cabe ao homem fazer a sua parte. Aqui está a aliança entre a graça e a liberdade, entre o dom de Deus e a resposta do ser humano. Deus coloca nas mãos dos seres humanos uma missão extraordinária. Assim, dominar as criaturas é consequência da semelhança divina. Quando o homem cai, perdendo a semelhança divina, ele se torna explorador e destruidor da criação, que foi entregue ao ser humano para submeter a terra. Na queda, o ser humano não perde a imagem, mas a semelhança, que mais tarde será restituída em Cristo na sua salvação cósmica. Então, na sua salvação da cruz, podemos dizer que é a salvação cósmica. Todo o cosmos, todo mundo. A bênção que Deus dá ao ser humano não é só uma dádiva, mas é também uma função. Assim, toda planta verde em alimento é que todo alimento é dado por Deus como sustento que Ele deu pelas suas próprias mãos divinas ao ser humano. Capítulo 1, versículo 30 a 31. E assim, com esses dois, nós terminamos o primeiro capítulo. Vimos, então, que o ser humano recebeu a ordem de submeter a terra. A força era necessária no início para domar a terra e colocá-la a serviço dos seres humanos. Os seres humanos deveriam respeitar. O verbo respeitar é ter a realidade diante dos olhos. Respeitar o meio ambiente. Eles não deveriam matar por comida, antes tratar toda a forma vivente com respeito. Os humanos são o ápice do mundo criado. O mundo é feito para o homem e a mulher, macho e fêmea. As plantas serviam de alimento para os seres humanos e os animais. Não haveria derramamento de sangue, porque no sangue estava a vida. Essa proibição veio modificada na renovação da criação após o dilúvio. Após o dilúvio, nós encontramos no capítulo 9, versículo 2 e 5. Nesse capítulo, nós vamos ver que o ser humano passa, então, a uma dieta animal, de carne, devido à desobediência e à violência misteriosamente presentes no coração do ser humano. O versículo 30 a 31 afirma: e para todas as feras, para todas as aves dos céus, e para todos os seres que rastejam sobre a terra, nos quais a respiração de vida, isto é, tem sangue, eu dou a relva como alimento, e assim se fez. E Deus viu que tudo que havia feito,
era tudo bom. Houve uma tarde, uma manhã, foi o 6º mês. Então nós vemos na ordem da criação, todo esse capítulo 1, essa riqueza dos temas envolvidos por esse capítulo 1, um Deus que coloca ordem naquilo que existe, Deus não destrói nada, utiliza de tudo, né? E daquilo que ele constrói, tudo aquilo que ele cria do nada, ele cria colocando uma ordenação, fazendo com que dessa ordenação tudo chegue ao ápice, ao ser humano, esse ser humano que é a imagem e semelhança de Deus. O autor que fala da imagem e semelhança de Deus, que é anunciado ali logo depois, só trata da imagem, né? Mas a semelhança de Deus é a capacidade que o homem tem de dominar a natureza, né? De ser senhor da natureza, como Deus é senhor, criador dessa natureza, que foi entregue ao ser humano. Enquanto o ser humano participa da sua realidade humana, da animalidade, macho e fêmea, ele também traz um elemento divino dentro de si, que o faz ser distinto de todas as criaturas criadas. Que Deus nos dê a sua graça, a sua bênção, a sua face resplandeça sobre nós.